Olá, pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é muito interessante, astrobiologia. Estamos hoje aqui com o conceituado pesquisador Paulo Aníbal, biólogo, professor, divulgador da astrobiologia e defensor da teoria de panspermia. Estuda e lida com o assunto de ufologia desde 1990. Mas antes de entrevistá-lo, vamos para um rápido intervalo e voltamos? Estamos de volta com o Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Paulo, bem-vindo. Honra enorme estar contigo aqui no programa Enigmas. Te rever novamente. Nossa, um prazer imenso, Paulo. Paulo, explica para o nosso internauta o que é astrobiologia e exobiologia. Na verdade, a mesma coisa. Quer dizer, a biologia que estuda a possibilidade de vida extraterrestre e as condições para que essa vida possa existir. Essas ciências são reconhecidas no nosso planeta? Sim, a astrobiologia é ciência oficial acadêmica, diferente da ufologia, que é uma área de estudo que se preocupa com o estudo dos discos voadores. Correto. Então vamos falar dessa exobiologia. A NASA tem algum conceito sobre essa presença alienígena no nosso planeta? Olha, oficialmente, em público, não. Porém, foi com a NASA que essa ciência se desenvolveu graças à pesquisa em Marte. Atualmente, há uma sonda da NASA, a Curiosity, que está verificando essa possibilidade em Marte. Olha que interessante, né, gente? Paulo, nessa questão extraterrestre, os governos do mundo têm consciência da presença alienígena aqui em nosso planeta? Tem. Inclusive, o governo brasileiro, há documentação fato sobre isso. Inclusive, há um formulário especial para pilotos, tanto militares quanto civis, para preencher caso se envolva com incidente de OVNIs. Olha, gente, a coisa é muito séria. E Paulo é um dos maiores pesquisadores de ufologia, de exobiologia, é formado e sabe o que está dizendo, porque tem anos de carteirinha nesse assunto. Paulo, a questão extraterrestre, a gente vê ela muito mistificada em nosso meio. Questão de medicina extraterrestre, onde acontece nos centros espíritas, é real ou é fantasiosa? Existe ou não existe? Como é uma área que eu não entendo muito bem a questão de incorporação extraterrestre, supostos tratamentos ligados a eles em casas ou centros, é a área atualmente questionável em termos científicos. Por isso, se eu for falar como cientista, como estudioso da área acadêmica, é lógico que isso daí eu vou ter que questionar piamente. Correto. Paulo, nessa questão de astrobiologia, estamos aí no limiar de uma tempestade solar. O que você diria sobre esse assunto? Olha, o ápice desta alteração solar, que inclusive altere bastante a questão do campo eletromagnético, vai ser em junho para julho de 2013 e não em 2012, como andam falando muitos por aí. É algo astronômico que ocorre a cada 11 anos e meio. Então, é algo que a astronomia já conhece e já estuda isso. Isso não quer dizer que vai criar um cataclisma de fim do mundo. Não tem nada que direcione para isso em termos científicos. Em termos acadêmicos, isso pode ocasionar queda de satélites, alguma coisa do gênero? Não, pode ocasionar, dependendo da tempestade solar, da intensidade dessa tempestade, pode causar uma pane momentânea em alguns satélites. Obviamente, as comunicações via satélite e imagens também por via satélite vão sofrer uma interferência nisso. Olha só, então é bom a gente se prevenir, né, Paulo? Mas não tem muito o que fazer. Não, a questão que é uma atividade que já é conhecida e estudada para a astronomia há muito tempo. Então não há nada que possa salientar ou justificar esse medo que o pessoal está tendo com essa atividade solar. Se houver uma intensificação dessa atividade solar devido à tempestade solar, que são partículas ionizadas que o Sol atinge a Terra, e essas partículas são neutralizadas pelo nosso campo eletromagnético. Porém,
Pode haver algum problema em relação a satélites, a comunicação via satélite no ápice dessa tempestade. Não é que vai cair todos ou neutralizar toda a comunicação via satélite global. Alguns, né? Isso pode interferir momentaneamente em alguns satélites. E não de uma maneira cataclísmica, onde vai fazer o mundo parar por causa disso. Olha, que bom, né? Pelo menos uma boa notícia no programa Enigmas sobre esse assunto. Paulo, voltando à exobiologia, o que de real e concreto se tem na ciência sobre a questão de extraterrestres e intraterrenos? Olha, em termos científicos, intraterrenos, não se pode falar nada. Agora, na questão de vida extraterrestre, as condições para que a vida possa existir, isso é piamente estudado pela astrobiologia. Inclusive, a sonda Curiosity está estudando isso especificamente em Marte, numa cratera onde ela pousou, e está mandando informações e imagens de certas circunstâncias relacionadas com a presença de água em Marte. Ela mandou imagens de um local onde já houve um veio d'água, que hoje está seco. Eu acredito que se essa sonda encontrar algo de mais importante, deve vir o que nenhuma bomba à tona pela NASA. Olha que interessante. E a questão reptiliana, que tanto é falada no meio ufológico, é real, não é real, é fantasiosa? No seu ponto de vista de ufólogo agora, Paulo? Agora eu vou distanciar da parte científica. Tá. Agora, como ufólogo pura e simples. Há relatos, eu conheço até pessoas que já estiveram em presença desse tipo de ET, formato de um réptil todo escamoso, tem uma pupila em forma de venda vertical, parece um olho de um gato. Conheço algumas pessoas que eu acredito que estão falando a verdade. Agora, para eu provar isso cientificamente, não há como. Eu preciso ter um material, alguma prova biológica da existência desse tipo de ser. Pelo testemunho como a Bíblia, pode ser uma possibilidade de verdade. Sim, por que não? Como testemunho e a pessoa não estiver mentindo, até que se prove o contrário, claro, todo mundo está falando a verdade. Com certeza. Então, se a gente se basear em testemunhas ufológicas se envolveram em casos de contato com esse de ET, a gente pode acreditar em algumas histórias. Como ufólogo agora, Paulo, aqui no Brasil, qual o caso mais contundente que você tem para relatar para o nosso internauta? O que eu me envolvi foi no litoral sul do estado de São Paulo, no interior da Amazônia. Temos casos interessantes. Na Amazônia, inclusive, recentemente tem um caso super legal de um pouso de um OVNI numa ilha no litoral paraense. Inclusive, foi nessa mesma ilha que, em 77, ela sofreu uma série de incidentes documentados pelo primeiro comando aéreo, que tem sede em Belém do Pará, desses objetos interferir com pessoas e até mesmo machucarem as pessoas. Você, no seu ponto de vista de ufólogo, esses seres seriam benéficos, maléficos? Qual é a sua opinião sobre esse respeito? Olha, depende do referencial. Eu gosto de analisar no referencial deles. Se eles forem cientistas e estiverem pesquisando biologicamente as formas de vida da Terra, o padrão científico de pesquisa deles, talvez ele seja benéfico para eles, mas para a cobaia, para a vítima, não, né? Assim como nós humanos somos para nós, mas não para os animais, né, Paulo? Sim. É verdade? Agora, depende do tipo de situação. Há contatos com esses ETs que eles curam até doenças graves. Então, esse contato é benéfico. Correto. Contatos onde a pessoa sai ferida de alguma forma, traumatizada, aí a gente pode considerar um contato benéfico, porque a pessoa saiu traumatizada. Claro, é verdade. Paulo, você acha que existem ETs entre nós? Sim. Se eles têm tecnologia para, vamos supor, para voar de uma galáxia para outra, a tecnologia de ficar entre a gente biológica é bem mais simples. Eles podem camuflar um sistema biológico no corpo deles de parecer que nem um ser humano e andar entre nós e ninguém perceber que é um extraterrestre. Posso dizer que você é um ET. Eu não sabia. Olha, nem eu sabia, hein, se eu fosse. Seria mais. Eles têm tecnologia biológica para isso, para se camuflarem perfeitamente como humanos. E qual seria a identificação? Aí seria. Se o cara não se identificar, não tiver um comportamento um pouco anormal em relação ao humano, seria quase que difícil a identificação deles. Essas pupilas que se mostram aí dos Estados Unidos, dos presidentes retilíneas, eles realmente são ETs ou é tudo apenas uma ficção científica? A gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente que hoje temos uma tecnologia de inserção digital, de gráfico digital, de manipulação digital de imagens, porque isso a gente tem que tomar um cuidado, gente. A gente pode acusar só porque a pessoa tem uma fenda em forma de gato ou um ET? Não. É claro que não, é verdade, é verdade. Não se pode partir por aí.
Então tem que haver uma pesquisa apurada dessa testemunha ou da pessoa que está sendo verificada nessa questão. Então não se pode acusar ninguém como ET em base de uma característica externa. Paulo, você como ufólogo, você já teve alguma experiência pessoal com OVNIs, extraterrestres, intraterrenos? Olha, com C em si, não. Já estive no local, já pesquisei bastante o local no interior de Mato Grosso, no Vale do Rio Araguaia, na Serra do Roncador, onde é muito forte essa questão de intraterrenos. Correto. Onde é muito forte isso. Não cheguei a ver. Já estive no local, onde, inclusive, supostamente onde eles apareceriam através de um portal dimensional. Mas nunca vi. Agora, na questão de envolvimento com naves, com disco voador, eu já me envolvi bastante com isso. Até tive a oportunidade de fotografar uma vez uma nave dessa pairada numa lagoa no interior do estado do Rio. E nós temos a foto para mostrar aí, Paulo? Sim, temos. Podemos mostrar a foto, então? Pode. Então, Paulo, nesse momento, por que você acha que os governos ocultam tanto a presença alienígena? A questão de ocultar é uma questão de segurança. Não só segurança nacional, mas também uma segurança social, filosófica. Por quê? Se uma força aérea sabe que seu espaço aéreo está sendo invadido, os ETs, os UFOs, podem entrar no nosso espaço aéreo à vontade. Eles entram, invadem e caem fora. Como é que uma força aérea pode reconhecer isso oficialmente? Realmente. Você não sabe quem está vindo, o que querem e por que estão fazendo isso. Então não tem porquê, em termos estratégicos, os militares reconhecerem isso de uma maneira oficial e passar tudo para a população. Isso é uma questão de segurança. Também tem outra questão grave, que é a questão religiosa. Claro. Que em muitas tendências religiosas, a questão extraterrestre é um tabu. E digamos que oficialmente os extraterrestres são oficializados, estão entre nós convivendo. Como explicar isso em termos filosóficos e religiosos para algumas tendências religiosas? É uma outra questão de segurança. É complicado, né? E se envolver o fanatismo, aí a questão piora. É verdade. Paulo, Área 51, para encerrar nosso bate-papo, para depois você falar com a Kátia Gaia, Área 51 é uma realidade, existe, o que eles fazem lá? Sim, existe, conheço gente que já esteve lá, né, nessa área, tudo, e conheço até um professor que é ligado ao militar, que já esteve nessa área. Então, para mim, essa área existe, é uma base ultra secreta da Força Aérea Norte-Americana, onde nem o presidente dos Estados Unidos pode entrar lá sem uma autorização especial. Olha só, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria, né, com que eles trabalham. É lá que é desenvolvido os projetos de aviões ultra secretos, inclusive esse bombardeiro B-117 foi desenvolvido lá, aquele Blackbird foi desenvolvido lá, e lá tem informações, obviamente não confirmadas oficialmente pelos Estados Unidos, pelo governo americano, que trabalham com naves resgatadas que foram abatidas em espaço aéreo americano, naves alienígenas. Olha, gente, um dos maiores pesquisadores da área ufológica, anos de carteirinha, sabe o que está dizendo. Fique agora com Kátia de Gaia, vamos para um rápido intervalo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos com esta conversa interessantíssima com o nosso convidado, Paulo Aníbal. Paulo, um prazer, viu? Um prazer é todo meu. Eu também contribuir com informações ao nosso telespectador. Eu tenho certeza que você está ajudando muito a elucidar alguns fatos que as pessoas conhecem, pesquisam, mas você está levando um ponto maior, tenho certeza. Até eu estou estudando, não sei tudo, acho que eu não sei nada nessa área, porque quanto mais tempo a gente leva, mais perguntas vão surgindo. E como diz Cris de Pascoal, quanto mais questionamentos, muito mais importante, porque o importante são as perguntas e não as respostas, não é? Legal. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu vi que você ficou com um pontinho ali
pedir mais. Vamos falar da questão religiosa, a questão espiritual, porque hoje, em nome da religião, da espiritualidade, fala-se muito, faz pouco. E você estava falando de algo muito interessante. Qual é o seu ponto de vista nas suas pesquisas que poderia interferir negativamente? Acho que o fanatismo religioso de seita nessa área é uma questão muito delicada e perigosa de se mexer. Conheço alguns grupos que mexem com isso e eles acabam sem querer faltando com a verdade em termos de casuística dos fatos. Então acaba entrando muito na explicação supostamente espiritual ou dimensional e fugindo um pouco do campo das ideias, entrando no campo do fanatismo religioso. Isso é muito perigoso. Tem gente tirando, por exemplo, a cruz do altar e pondo um disco voador no lugar. Isso é perigoso. Também acredito nisso. Mas assim, as seitas que falam que as pessoas precisam estar reunidas, como falam agora da passagem de 2012, isso tem crescido muito, né, este ano? E toda semana tenho recebido relatos relacionados com um grupo, não é só de seita não, grupos pequenos que estão se reclusando em áreas rurais, de chácaras, esperando o desenho de 2012 e acreditando que os ETs vão descer para ajudar essas pessoas. Isso é algo meio delicado de se afirmar. A questão do salvacionismo, isso não existe? Não, porque eu acho que se a pessoa tiver merecimento de ser salva, acho que não importa em que local que ela esteja, em que situação que ela esteja. Se os ETs passarem por bem e interferir nessa situação, vão interferir. Isso não quer dizer que esteja previamente marcado quem vai ser salvo ou não, ou se isso vai acontecer. Não existe nada que indique essa situação para dezembro de 2012. Existe muita coisa que está sendo falseada, infelizmente, e muita coisa que está sendo pragmatizada com isso. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Bem, astronomicamente, você estava falando nos bastidores sobre algumas modificações, ou nem tantas quanto falam, a nível astronômico. Planeta Nibiru, tudo mais. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Em termos científicos, a única coisa de alteração astronômica que está visível é esse aumento da atividade solar, só. Esse alinhamento planetário com o eixo da nossa galáxia, gente, em nada vai interferir com a gravitação do sistema solar. Não tem porquê. Sempre ocorre alinhamentos planetários, sempre a cada período de certos anos. E nada além disso acontece. Não tem justificativa científica, por exemplo, o que mostrou no filme em 2012. Realmente? Puramente ficção científica. Esqueça aquele filme. Está se exagerando muito com as informações. Jamais, outra bomba, o calendário maia citou qualquer cataclisma nessa data. É apenas um fechamento de um ciclo de um astronômico de calendário e vai começar outro ciclo de 11 mil anos após 21 de dezembro de 2012. Só isso. Não há nenhuma referência de cataclisma. Não há nenhuma referência, supostamente, desse resgate de seres humanos. Não há nenhuma referência de acidentes astronômicos de alto impacto. Ao meu ver, a única coisa que ameaçaria o planeta Terra, se estivesse aproximando da Terra um corpo celeste, pode ser asteroide, cometa ou qualquer outro planeta. E não há nada nesse sentido para o nosso sistema solar atualmente. Bem, uma boa notícia para a gente, com certeza. Mas se existir, por favor, venha aqui no Enigmas para que a gente saiba e comunique, não é? Esclarecendo a questão do Nibiru, tem muita gente confundido segundo o Sol com um fenômeno astronômico relativamente raro, mas que ocorre na nossa atmosfera, que é onde projetam em certas condições de atmosfera e temperatura, um reflexo do nosso Sol e outra posição do céu. Esses dois sóis que apareceram... Na verdade, é um fenômeno do periélio, do halo solar. Isso está ocorrendo, eu já presenciei isso 2 vezes no interior do nosso país, em mais certas condições específicas na atmosfera que isso ocorre. E muita gente está pondo isso na internet como o Nibiru. Entendi. Não tem nada a ver. Gente, se estivesse aproximando um astro do tipo Nibiru, vulgo Ecólobos, o absinto da Bíblia, como está no Apocalipse, a gente já sentiria os efeitos gravitacionais já bem antes de se aproximar da nossa órbita de Júpiter.
e seria visível até a luz do dia, coisa que não está acontecendo. E essas questões que falam de essa aurora boreal, que pode existir a partir de 2012, que nós temos que ter cuidado, se olhar para o céu e visualizá-la? Essas auroras é um fenômeno relativamente comum até. Aqui no nosso país. No nosso país é raro e é chamado de, no hemisfério sul, de aurora astral. O que acontece? Quando existe uma atividade solar mais intensa, na região dos polos e temperadas ocorrem as auroras boreais no hemisfério norte e a aurora astral no hemisfério sul. É um fenômeno natural relacionado com as partículas carregadas do Sol, o que deve aumentar a partir do final desse ano um pouco e se intensificar em meados do ano de 2013. Quanto mais partículas eletricamente carregadas e ionizadas do Sol, maior vai ser o número de auroras que vão ser vistas. Inclusive, há poucas semanas atrás, foi uma bonita que foi filmada na Noruega. Olha só. Bem, Paulo trouxe algum material e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você disse sobre uma visualização da NASA. O que foi visto, Paulo? Vai falando para mim, porque tem muito material interessante. Fale para mim sobre este objeto, esta foto. Essa foto pouca gente conhece, mas foi tirada para Apollo 11. Inclusive, há uma comunicação entre a torre de controle de Houston com os astronautas da Apollo 11, onde eles viram um objeto estranho, chamou de babies, esses objetos, e durante essa comunicação, a própria NASA pediu para eles entrarem em outro canal de comunicação para ficar uma conversa mais sigilosa. E uma das imagens de Neil Armstrong que tirou foi essa. Documentado. Isso está, essa verbalização entre os astronautas e a torre de controle de Houston está documentada. Eu até trouxe a transcrição dessa conversa para a gente. Só. Ele tem aqui, olha, a transcrição desta conversa. Olha aqui, interessante. Então inclusive, o ponto áudio dessa conversa está aqui entre Houston, onde simplesmente Houston pede para mudar a frequência do canal de comunicação. Perfeito. Para entrar numa frequência sigilosa. Então, existem contatos das missões Apollo na Lua, onde os astronautas viram essas naves. Aqui é uma foto oficial de Neil Armstrong. E esta? Essa daí é a foto de um trabalho nosso com um telescópio na Lua, que eu tirei fotos de algumas crateras lunares, só para documentar, mas nunca cheguei a flagrar que às vezes aparecem objetos sendo vistos sobre crateras lunares. Perfeito. E aqui? Discos, olha aqui. Fotos tidas como reais, analisadas, no caso mexicano, de OVNIs que apareceram em plena luz do dia no México. Aliás, o México costuma ter muita aparição de OVNIs. É verdade. Nós temos amigos pilotos lá no CRON e falavam muito pra gente. Pode mostrar essa, por favor. Essa daqui é uma outra no México, de 94. Essa daqui é um caso da Bélgica, que também foi visto no Brasil, de UFOs, de OVNIs triangulares. E que à noite parece um triângulo com luzes na ponta e uma luz central. Essa foto é real, foi tirada por testemunha em solo. E o mais interessante é que a foto é real e o objeto também, né? Este também. Esse daqui é uma foto que, principalmente de baixo, é bem didática, porque foi a primeira vez que alguém consegue fotografar um disco voador projetando suas luzes. Que muita gente fala que as luzes dele são diferentes, parece que tem formato geométrico. A gente sabe que a luz não tem formato geométrico nenhum. A luz não pode ter, não é sólida. E essa luz desses objetos se comporta como se fosse sólida. Estou usando luz como um termo, porém, o termo adequado não é luz. Seria alguma tecnologia específica dessas aeronaves. Que ainda não temos uma denominação. Essa suposta luz que consegue abduzir as pessoas. Perfeito. Pegar a pessoa, até mesmo com o próprio carro, de levar para dentro do disco voador. Bem, isso é tema para uma próxima pauta, né? E esta, para nós finalizarmos nosso bloco, bem interessante também. Uma foto analisada como real, tirada no final da tarde, às 6h15, na Flórida, que uma testemunha que viu logo que o sol se pôs, estava se pondo e a luz do sol se refletiu nesse objeto. Muito interessante. Bem, Paulo, eu sei que você é um pesquisador nato, sempre aí em campo. Eu gostaria que você deixasse seus contatos para o nosso teleinternauta, caso queiram fazer alguma pergunta, ou também participar dessas vigílias, ou o que você promove. Por favor, deixe seus contatos. A gente mensalmente se reúne num local aqui na Zona Norte, que é na Rua Força Pública 268, sempre no segundo domingo de cada mês. A gente se reúne
para trocar ideias, para levar informações para o público. Você pode nos localizar para todas as redes sociais, na internet. O e-mail para contato mais fácil seria o pauloanibal@yahoo.com.br. E através do nosso blog também se acha na internet, qualquer buscador, você nos localiza o ExoX, EXO-X, que é o Perfeito. nome do nosso grupo. Está aí no GC para vocês. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo é curtinho e nossa pauta acabou. Mas não tem problema. Próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes. Obrigada, Paulo. Gratidão, Paulo. Uma honra enorme Eu que estar com você aqui agradeço no essa Enigmas. oportunidade de estar aqui com pessoas tão simpáticas e o telespectador também ávido pelo conhecimento. Muito obrigada. Gratidão, Paulo. Gratidão. Até o próximo Enigmas.